eu quero chamar aqui o Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e um médico com uma carreira, um histórico aí, de grandes realizações nesse campo, que eu já tive o privilégio de entrevistar, inclusive, durante a pandemia. Tem o vídeo aqui no canal, ele falou que banalizar a cloroquina é uma irresponsabilidade, eu me lembro muito bem. Seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação nesse momento sensível dessas relações internacionais, Cláudio. Felipe, é um prazer estar com você e, de fato, gostoso, embora um momento delicado, poder conversar com pessoas da tua qualidade, o Graeb, Duda. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, eu queria saber, primeiramente, qual é a sua impressão geral e de que forma a CONIB pode atuar num momento como esse, em que o presidente e os seus assessores diretos banalizam o Holocausto. Veja, eu acho que a primeira coisa é entender que criou-se um impasse diplomático por conta de uma série de atitudes que têm até a sua explicação. Não é a primeira vez que o presidente Lula, ele, enquanto se manifesta e faz dentro de uma ordem protocolar, o faz muito bem. A questão é quando ele abandona o protocolo e aí, da cabeça dele, ele faz uma comparação com algo que é absolutamente incomparável. Isso não agride Israel em absoluto, isso agride todos os judeus, onde quer que eles estejam. Então, esse é o cenário que desencadeia o presente momento. Acho que o presidente Lula tem se equivocado em relação a algumas coisas que ele entende como sendo pouco adequadas por parte do governo de Israel. Eu tenho aqui meus contrapontos, mas, de forma geral, ele repetiu algo que ele vem repetindo já há bastante tempo. Entretanto, a questão do Holocausto ela nos é muito sensível. A Israel, evidentemente, sente-se aí, em nome dos judeus e em nome do próprio Estado de Israel, ofendido e entende que deve convocar para uma conversa um embaixador brasileiro em Israel. E o faz, eu imagino, aí por aquilo que foi noticiado, né, dentro de um padrão não muito ortodoxo, por assim dizer. Repreende e o faz de uma maneira pública, na frente de jornalistas, né, declarando, né, inclusive, que o próprio presidente Lula é persona não grata. Eu acho que criou-se um impasse diplomático absolutamente desnecessário. O que a CONIB pode fazer? Eu acho que a CONIB, que representa os judeus brasileiros, ela tem o papel de fortalecer as relações entre Brasil e Israel. Ela tem um papel de lutar contra a banalização do Holocausto e lutar contra o antissemitismo. E, portanto, dentro do seu propósito, o que ela deve procurar, nesse momento, construir é, primeiro, um cenário para que a gente possa acalmar um pouco os ânimos, né? Porque a gente tem um impasse diplomático que seria absolutamente desnecessário. Brasil e Israel estão ligados desde a criação do Estado de Israel. É bom lembrar que o presidente da sessão que conduziu a criação do Estado de Israel e a partilha foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele é lembrado a quatro cantos em Israel. Existem praças com o seu nome presente em museus. Existe o papel da ação de algumas pessoas que fazem parte do Jardim dos Justos, né? Araci o embaixador Souza Dias, Araci Dantas, enfim, são uma série de elementos e posso até resgatar um passado mais recente, quer dizer, nós temos um comércio entre Brasil e Israel que só se incrementa. E essas questões são questões estruturantes. Então, o que a CONIB procurará fazer é tentar minimizar esses efeitos. Eu acho que o presidente do Brasil poderia se reposicionar. Nesse momento, lógico, a atitude de Israel, esse reposicionamento não vai ser algo tão confortável, porque eu acho que parte para um plano pessoal, e essas coisas, lamentavelmente, elas se misturam. Não deveriam se misturar, mas elas se misturam na prática. Então, nós temos uma situação nesse momento que eu não acho que é tão grave no seu conteúdo, tudo isso pode ser minimizado e equacionado, mas vai dar muita mão de obra para a diplomacia do Brasil e para a diplomacia de Israel, porque talvez tenha sido tratado dentro de um espectro muito mais emocional do que racional.
Vamos ver se vai ter bombeiro para tanto fogo. Doutor Duda Teixeira tem uma pergunta para o senhor. Oi, Cláudio, boa noite. Bom, a pergunta, a acusação do Lula é de que Israel comete os mesmos crimes que eram praticados pelos nazistas. Esse tipo de acusação já tem uma longa história no antissemitismo, não tem? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, evidentemente que o presidente Lula está equivocado, né? Porque a questão do genocídio, que é aquilo que ele se refere, né? Para isso há que existir uma intencionalidade, há que existir um desejo de uma limpeza étnica, o que não acontece efetivamente. O que Israel está fazendo desde o princípio desse episódio deflagrado por uma ação terrorista de uma organização terrorista? E, nesse sentido, o presidente Lula também diz que não concorda com essa nômina. Por quê? Porque a ONU não a chama como tal, mas a Organização dos Estados Americanos chama, e, aliás, a ONU sempre é criticada pelo Brasil, mas nesse quesito vale a classificação da ONU. Mas, enfim, o Israel, nesse momento, está tentando se defender de uma organização terrorista que fez o que fez dia 7 de outubro. Além disso, sequestrou pessoas e já avisou, aliás, essa semana, que o 7 de outubro é um primeiro 7 de outubro. Irá fazer outros. Por quê? Porque o objetivo é varrer Israel do mapa e matar todos os judeus. Veja, essa é a definição de genocídio. O que Israel faz? Se defende de alguém que quer eliminar Israel. O que Israel faz? Se defende, tentando trazer de volta os seus reféns, os seus cidadãos, as pessoas que foram levadas sob condições que lá nós sabemos, temos poucas informações, mas foram da pior forma levadas para uma condição de cativeiro, de sequestro na faixa de Gaza. Então, existe uma confusão muito grande por parte do entendimento do que é um genocídio por parte do presidente Lula. Então, não podemos fazer muita coisa. Quando a África do Sul se mobiliza para fazer uma ação do Tribunal de Haia, o presidente Lula foi um dos primeiros a estimular. Qual foi a primeira conclusão? Está certo que ainda vai ser julgado o mérito. Que Israel tem o direito de se defender. Qual é a segunda conclusão? Que os reféns têm que ser libertados. Qual é a terceira conclusão? Que cuidados devem ser tomados para evitar que ocorra um genocídio. Então, até o presente momento, aquilo que o presidente Lula imagina e verbaliza e coloca não é algo que tem qualquer tipo de comprovação. Então, eu tenho a impressão que está faltando aqui um pouco de coerência na maneira de poder entender aquilo que Israel está praticando. Acho que mistura-se mais um cenário. Eu acho que, por parte do presidente, a sensibilidade maior não é nem contra o Estado de Israel, e sim contra o primeiro-ministro de Israel. Vejo que, desde o primeiro momento, o presidente Lula não teve contato com o primeiro-ministro, ele se encontrou com o presidente de Israel. É bom lembrar que o sistema em Israel é um sistema parlamentar, então o presidente tem um papel representativo. Quem tem o poder político, de fato, é o primeiro-ministro. Veja, o presidente Lula, que é um democrata, que participa de eleições, eu fico bastante abismado, porque ele entende como sendo um processo democrático aquilo que acontece na Venezuela. Mas um primeiro-ministro, embora ele seja de extrema-direita, teve que fazer uma coalizão de extrema-direita, mas que foi democraticamente eleito, por que não traçar uma linha de relacionamento com ele? Eu acho que muita coisa misturada, muita gente se envolvendo dentro desse sentido. Eu diria até mais, eles estão transportando a polarização do momento político brasileiro para o relacionamento com o Estado de Israel. Muito triste, eu acho que é uma falha protocolar e que poderia, na verdade, ter sido evitada se fosse seguido aquilo que o Itamaraty tecnicamente aponta como sendo adequado em termos de normas e condutas de relações entre dois países que devem se respeitar. E só registrar que o Hamas invadiu o território israelense, matou 1.200 pessoas, levou 239 pessoas sequestradas como reféns, mantidas em cativeiro. Há ainda 134 pessoas em cativeiro na faixa de Gaza, acredita-se pelo menos. O Hamas, portanto, ainda segura essas pessoas por lá. E como a gente vai tratar nesse programa ainda, depois da entrevista com o Dr. Cláudio Lotenberg, o Lula fez a seguinte pergunta, no caso envolvendo a morte
do crítico de Vladimir Putin, o tirano russo, o Alexei Navalny. Para que a pressa em acusar alguém? E como colocou o Lotenberg agora, Israel não foi condenado por genocídio. Pelo contrário, na verdade, a denúncia da África do Sul, apoiada pelo Brasil no governo Lula, ela não levou a uma determinação de cessar fogo imediato. Portanto, o direito de autodefesa de Israel está sendo preservado. Então, Lula, de fato, não tem coerência alguma nesse campo. Ele tem pressa para condenar Israel, mas ele não tem pressa para repudiar que seja a perseguição, a prisão política dos críticos de regimes autoritários aos quais ele se alinha. Carlos Grebe tem uma pergunta para o senhor. Lotenberg, boa tarde. Puseram a questão nos termos de que Lula teria que pedir desculpas a Israel. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores do país no encontro com o diplomata brasileiro, que só deixaria de ser persona não grata se retratasse. Isso não parece estar no horizonte nesse momento, pelo contrário. Houve uma escalada, né, da tensão diplomática, com o governo brasileiro chamando o embaixador de volta aqui para o país, né? Como você enxerga a superação diplomática desse conflito, dessa crise? Você acha que vai ser indispensável um pedido de desculpas, que sem isso não vai haver superação? Veja, Duda, eu vejo que existem coisas que muitas vezes ganham um aspecto mais da subjetividade do que da objetividade, né? Eu conheço poucas pessoas com habilidade interpessoal que o presidente Lula tem. Portanto, se ele quiser contornar essa situação, eu tenho certeza absoluta que, de novo, independentemente dos protocolos diplomáticos, ele saberá como fazer, né? O que eu não vejo, e aí é de se estranhar, quer dizer, eu vejo chamar Israel de genocida, eu vejo pedir por cessar-fogo, eu vejo utilizarem estatísticas do Ministério da Saúde de Gaza, mas eu não vejo o presidente defendendo, do Hamas, eu não vejo o presidente defendendo com a mesma veemência a soltura, por exemplo, dos reféns. Imagine o que poderia representar se os reféns fossem liberados, a pressão que poderia ser feita sobre o governo de Israel para o cessar-fogo. Acho que seria praticamente imediato. Aliás, essa foi uma das propostas de negociação até colocada por Israel, negada essa semana pelo Hamas. Então, essa incoerência, tá, onde o Brasil, e particularmente o presidente, já parte com um pré-julgamento, né, o viés ideológico, o fato de se ligar Israel dentro de uma linha automática com os Estados Unidos, né, essa combinação de fatores, ela acaba, na verdade, desalinhando o Brasil dos interesses que provavelmente o próprio Brasil queira e nós brasileiros com certeza queremos, que é estarmos alinhados com aquilo que há de melhor no mundo, e isso nós estamos nos alinhando com aquilo que há de pior no mundo. A solução, né, você me pergunta, não é uma solução simples, né? Por quê? Porque cada um está ofendido do seu lado, né? Eu acho que caberia aí talvez uma negociação. Veja, podíamos estar negociando a paz na região de Gaza, estamos negociando a paz do relacionamento entre o presidente Lula e o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Quer dizer, acho que os dois simultaneamente vão ter que voltar atrás. Acho que houve um exagero também por parte do Bibi Netanyahu, do seu governo, e do presidente Lula, né? Uma coisa está emendando na outra, né? Mas o tempo é sábio, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma relação tão estruturada com Israel. Há pouco até falava com uma outra rede jornalística e dizia, olha, a gente só vê as relações comerciais entre Brasil e Israel se incrementarem. Nós vemos o turismo, quer dizer, responder o quê para o grupo de evangélicos? Os evangélicos hoje do Brasil representam uma das maiores forças turísticas em Israel. Diga a eles que eventualmente eles vão ter dificuldades de visitar Israel, o que pode representar inclusive como ônus político dentro do Congresso. Então, criou-se aí algo que não traduz muito aquilo que eu falei no princípio, que é justamente a marca do presidente Lula, uma das pessoas mais hábeis que eu já conheci politicamente.
Agora, doutor, para a gente encerrar, e a situação dos judeus no Brasil diante dessa retórica praticamente tornada oficial pelo governo Lula? A gente acompanhou nas últimas semanas aquele episódio de uma militante antissemita que invadiu uma loja na Bahia e atacou ali verbalmente a comerciante judia, associando, evidentemente, ao Estado de Israel com todas essas narrativas que são exatamente iguais as narrativas disseminadas pelo Lula e pelos seus aliados. Eu estive no Rio de Janeiro no Carnaval e conversei com pessoas da comunidade judaica que mostram preocupação com a situação delas, assim como estão preocupados judeus no resto do mundo. Quando você tem um ambiente cultural em que os ataques antissemitas são legitimados por autoridades, todos os judeus acabam ficando em risco de serem agredidos verbal ou até, eventualmente, fisicamente. E aí a gente vai ter que apontar a responsabilidade moral de determinadas pessoas que disseminam essas narrativas. Quer dizer, não é um momento em que é preciso ter mais cuidado? Olha, Felipe, conseguiu-se algo inédito, né? Importou-se o conflito. Né? O conflito no Oriente Médio é um conflito que não é de hoje. Né? Desde 48 existiu todo um processo de questionamento, né? Todo um processo de guerras, foram várias, né? Toda uma discussão a respeito de territórios, mas nós nunca assistimos à importação do conflito para o Brasil. A relação entre judeus e árabes, aqui ela é maravilhosa. Mas o que acontece? Quando o presidente começa, ele e membros do governo, né? E mesmo aqueles que já não são membros do governo, como o ex-presidente do PT, o José Genuíno, né? Que há cerca de um mês atrás cita como sendo interessante não fazer negócios com judeus. Né? Isso fortalece e legitima todo um discurso de ódio. E o passo seguinte do discurso de ódio é a violência. E a violência representa colocar em risco a segurança nossa, enquanto judeus brasileiros e das instituições das quais tomamos parte, que não são somente as organizações religiosas. A comunidade judaica faz muito mais do que isso. A comunidade judaica ajuda muito o Brasil na frente social, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja na cultura. Então, nesse momento, eu acho que o Ministério da Justiça, o próprio presidente, deveriam estar atentos pelas questões de insegurança que envolvem a comunidade judaica. Né? E tenho a impressão que isso talvez esteja no segundo plano, né? Principalmente quando o presidente usa como referência os membros do Partido dos Trabalhadores. O PT não tem o menor escrúpulo de falar coisas absolutamente próprias, sem qualquer consistência dentro de uma lógica, e o faz de forma leviana, arriscando sim a condição de segurança dos membros da comunidade judaica. E acho isso um erro, um equívoco, e nós não vamos permitir. Nós vamos agir, aí sim, dentro do espectro jurídico, né, para que as nossas garantias individuais sejam preservadas. É bom lembrar que queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós temos o direito de ter a proteção. E cabe ao Estado brasileiro garantir esta proteção. E nós vamos cobrar isso por parte de quem está neste momento enquanto governo. Governo esse que é transitório. Essas coisas mudam também. E nós, brasileiros, estamos aqui para ficar, para viver em paz, como sempre vivemos. Em determinados momentos, inclusive, a CONIB emitiu notas críticas à postura de alguns bolsonaristas que, de certa forma, banalizaram o Holocausto, como a gente vai lembrar ao longo desse programa. É só para mostrar que a Confederação Israelita do Brasil ela mantém uma postura de defesa dos judeus contra o antissemitismo, vindo de que lado vem. Eu agradeço imensamente a participação. Diga. Felipe, obrigado que você colocou isso. Eu queria só fazer uma colocação. Muito obrigado. A comunidade judaica ela é plural, a comunidade judaica ela é diversa. A comunidade judaica não é pró-Bolsonaro ou pró-Lula. Existem judeus que votam no Bolsonaro, como judeus que votam no Lula, como tem judeus que votam em outras pessoas. Nós respeitamos essa diversidade. Portanto, quando alguém banaliza o Holocausto, e quando aconteceu isso dentro do governo Bolsonaro, nós tivemos o mesmo tipo de atitude. Então, quem quiser nos taxar ou nos identificar dentro de uma visão ideológica está incorrendo num erro brutal.
que nós também não vamos permitir. Nós somos brasileiros, com pluralidade, com diversidade, mas, acima de tudo, com plena identidade com o nosso país. Obrigado, Felipe. Perfeito. Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, razão pela qual falou com a gente hoje, mas também presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, um abraço a vocês.